Estão me ouvindo, galera? Estão ouvindo? Beleza. Bom, como eu ia falando, né, pessoal? Hoje é a terceira oficina pelo Guardiões da Água, né? Projeto Guardiões da Água, que trabalha o meio ambiente através da arte, oficinas de teatro, música, dança. Entre elas, o grafite. Na primeira aula que eu apresentei para vocês pelo projeto, na live, eu fiz uma introdução ao que é o grafite. Uma introdução ao que é o grafite. Nessa introdução, eu apresentei para vocês ali materiais, tintas, o que é o grafite, umas técnicas básicas do uso de spray. E aquilo tudo, pessoal, era desenho. Desde o início. Quando eu comecei a riscar no papel, é desenho. O desenho é construir formas, símbolos, através de algum objeto, né? No caso, o lápis, papel, parede. E é basicamente isso, pessoal. Desenhar significa riscar. Rabiscar, riscar. O grafite, a palavra grafite tem o mesmo princípio. Grafite significa riscar. Então ele está automaticamente relacionado com desenho. Tudo na arte visual é desenho. Mas, para me poder falar de desenho, eu não consigo explicar para vocês sem apresentar a história da arte e a evolução do desenho no decorrer dos milênios da humanidade até os dias de hoje, tá, pessoal? Então eu preparei aqui algumas imagens, não peguei muito, peguei só uma lapidada de cada período, tipo umas 3 da pré-história, umas 3 da Suméria, alguma coisa do Egito, coisas bem superficiais assim para dar um norte ou um sul, né? Para a galera que quer começar a estudar desenho e entender o que é o desenho, né? Porque o desenho, né, parece uma coisa simples, né? Ensinar desenho é fácil, porque é natural, mas ao mesmo tempo ele é algo bem complexo, que exige bastante observação, paciência, determinação, tá, pessoal? E é técnica, não é dom, não é talento. Eu vivo comprando briga e vou comprar uma briga agora de novo. Tem uma galera que insiste em me desafiar a dizer que arte é dom. Não é não. Arte é estudo. É observação, aprender com as pessoas que já fizeram isso antes de ti, pesquisar muito, ler, praticar, procurar os materiais, trocar ideia. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, live. Live é uma arte. Não é. Tem gente que acha que não, é só ligar as câmeras e. Não, é uma arte que a pessoa vai aprendendo, vai praticando, vai evoluindo. Essa é a minha terceira live pelo Guardiões. E a cada live é um desafio, porque fazer arte, trabalhar com arte já é difícil. Agora filmar, registrar, ainda falar é bem complicado. Que nem aqui no caso, ó, eu vou utilizar 3 planos com uma câmera só para poder explicar para vocês o que eu conheço como desenho e o que eu aprendi sobre desenho. Tá, galera? Eu vou passar aqui para vocês umas imagens lá do início, tá? Lá do início. Tá? Olha só. Eu vou pegar essa imagem aqui. Vamos lá. Bom, vou dar uma ampliada, né? O que é isso, né, galera? O que é isso? Isso daqui é uma pintura feita na França. Deve ter uns 30 mil anos. De 50 a 30 mil anos. Ou menos, talvez esteja exagerando. Mas é feito em Lascaux, na França, né, numa caverna. E essa aqui é a representação de um boi. Um búfalo, um bisão, sei lá. Mas observem, galera. Observem isso. Olha aqui o detalhe no chifre. Olha o vazado do branco.
Aqui parece que ele fez uma sombra na barriga, mas não é. Aqui tem outro animal atrás, tem o javali aqui atrás. Aqui tem uns alces, uns cervos. Aqui tem a cabeça de outro boi. Cara, isso é desenho. Desenho na parede, na caverna. Isso não é pequeno, galera. Isso daí tem metros e metros de tamanho. Para poder fazer isso, provavelmente os caras fizeram escada, andaime, usaram algum suporte para poder subir. O pincel que eles usaram provavelmente é de pelo, cabelo de animais, sabe? A tinta pode ser sangue, carvão. É muito louco, galera. Isso há milhares de anos. Essas são as primeiras representações dos humanos tentando representar a natureza. Vamos ver alguma coisa aqui a mais. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo bem ilustrativo para vocês terem uma ideia. Uma fotografia bem legal. Ó, o tamanho desse ser humano. E ó, isso aqui é o teto da caverna, galera. É o teto. Os malucos pintaram o teto da caverna. Milhares de anos atrás. A tinta ainda está lá. Provavelmente na época isso era muito bem pintado. A tinta muito forte, muito colorido. Linhas. Vocês vão notar que em todos os desenhos que eu apresentar para vocês de agora em diante, eles têm linha. Vou escolher outro aqui, pegar esse brasileiro aqui, ó. Isso aqui é no Brasil, tá, galera? Isso aqui é na Serra da Capivara. Na Serra da Capivara. Muito louco ali, ó, a capivarinha correndo embaixo ali, um movimento que esse artista conseguiu dar, né? O rabinho ali, os rabinhos são iguais, né? Tanto do maior quanto do menor. É muito interessante, cara. É muito interessante observar o que essa galera fazia, o que é possível fazer com desenho. Isso aqui é primitivo, cara. É os primeiros sinais de desenhos do ser humano. Tá, vamos dar um salto. Vamos saltar só quero mostrar mais uma, que eu acho que é fantástica. Fantástico esse desenho aqui. Esse aqui é muito louco. Isso, cara. Tem degradê, tem 2 tons, tem 3 tons, 4 tons. Tem folhas, cara. Tem a linha, o calcanhar fino, os ossos. Isso é demais. Pelo menos eu acho demais, tá ligado? Imaginar que isso foi feito há milhares de anos. Tá? Vamos dar um salto na história. Isso aqui, pessoal, é na pré-história, tá? São artes feitas na pré-história. Artes feitas na pré-história. A pré-história, né? Ela é o período anterior à civilização, que a civilização surge ali na Mesopotâmia, né? Entre o rio Tigres e o Eufrates, naquela região do Iraque e tal. Ali o desenho toma outras proporções, tá? Toma outras proporções. Na pré-história, a galera fazia basicamente isso aqui que eu estava fazendo agora há pouco ali, né? Na verdade, eu fui muito pior do que os desenhos da pré-história, pra vocês terem uma ideia. Aquilo não era feito assim que nem eu fiz, chegar e riscar. Planejado, observado, tá? É Altamira, sim, provavelmente eu acho que é Altamira. Falar nisso, falar em Altamira, saiu um filme aqui, eu acho que em 2016, 2017, sobre Altamira. Como foi descoberta a caverna de Altamira, a história do arqueólogo e da filha dele. É bem interessante para quem quiser aprender um pouco mais sobre a pré-história. Tá? Bom, voltando, né, ao desenho, saindo ali da pré-história, a gente entra na Mesopotâmia, né? Vou dar uma viradinha ali, tá? Mesopotâmia. Peguei só 3 imagens, só para vocês terem uma ideia. O desenho, na pré-história, ele era utilizado como meio de comunicação, né?
era uma forma que os seres humanos encontraram de se comunicar. No início da história da humanidade isso não foi diferente, bem pelo contrário, né? Ele foi fundamental para a comunicação humana. Isso é desenho, galera. Ali, ó, as primeiras letras inventadas pelo ser humano. A escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela é feita, né, com a ponta de uma madeira lascadinha, com formato de triângulo, bem pontudo, e eles iam imprimindo na argila essa escrita. Então, é desenho. E aqui a gente tem a representação, ó, entalhada na pedra, no caso em alto relevo, que é para fora da pedra, o que foi entalhado foi em volta. Para poder fazer essa forma, essa representação, ele foi obrigado a desenhar antes, fazer a forma desses personagens. Observem ali, ó, a desproporção das formas humanas, né, e dos objetos, alguns pequenos, uns maiores. Tem várias teorias sobre isso, né, mas eu prefiro não entrar aqui em teorias muito malucas, né, e vamos mais para a questão de observação da evolução do desenho da humanidade, tá? Isso aqui é na Suméria, tá, galera? Suméria, que tem mais um desenho sumeriano que eu quero mostrar. Que bom que eles faziam na pedra, né? Porque daí durou até nós, né? Se eles fizessem num tecido, em outros locais, talvez não teria chegado até nós, né? Olha isso que fantástico. Olha essa representação aqui, ó, dessas palmeiras no fundo. Ó. Olha o xadrez. Xadrez, linhas. Linhas, contorno. Linha na barba, linha no cabelo. Silhueta de rosto, perfil. Perfeito, né, galera? Vou olhar um pouco embaixo dela como é que era. Ó a noção de dimensões. A noção de dimensão. Ó. A árvore, a criança está na frente. Olha a irregularidade do tamanho da criança comparado aos adultos, né? Muito pequeno, muito magrinho, né? Era um mini adultinho, né? Muito massa. Tá, vamos fechar isso aqui. Vamos fechar e vamos dar uma observada em mais um desenho aqui. Também da Suméria, tá? Vou indo por... Ó, que legal. Aqui já tem registro dos astros, né? Tinha muito registro de movimentos de planeta, astros e tal. Bom, olha as linhas. Linha repetida, linha formando textura. Dá uma subida aqui, olha. Linhas na diagonal, na horizontal. Tá? Saltando. Bom, a gente viu ali, né, os primeiros registros forma e dentro da chamada civilização, no caso da história, no período sumeriano. Nesse período, pessoal, a geometria começa a ser muito estudada, né? As construções deles na Suméria são bem irregulares, né? Tem quadrados, alguns inícios de querer fazer pirâmide, estradas niveladas, muros, geometria, desenhos, como vocês viram. Tipo, a história da humanidade dá um salto no desenho. De repente é pré-história, o ser humano com aquela liberdade toda de desenhar em qualquer lugar, do jeito que quer. De repente surge a Suméria com essa arte toda, né, no norte da região lá. Então tá. Saltando ali da Suméria, pessoal, surge algum 1000 anos depois, né? Surge o Egito. Peguei só duas imagens bem simples, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. Duas imagenzinhas bem simples, porque se eu ficar mostrando muita imagem, vai a oficina toda e eu não consigo mostrar a prática pra vocês, né? Mas como eu disse, é muito importante. Esses trabalhos que eu estou mostrando, tá, galera? Essa história aí, quem puder anotar, vai anotando esses períodos, pré-história, Suméria, Egito. Estudem, vão a fundo, pesquisem. Tem muito site, tem muito arquivo na internet disponível, tem livros em bibliotecas disponíveis. Para quê? Para estudar desenho. Eu fiz muito disso na minha vida, fiz muito.
Eu fiz muito disso, sabe, de entrar em biblioteca, procurar livros de história, não pela história, mas pelo desenho. Consequentemente, eu acabava lendo bastante, aprendi bastante coisa, mas o que me interessava muito era o desenho, observar como essa galera desenhava. Olha aqui, ó, no Egito, já dá um salto gigantesco na evolução do desenho. As pessoas já têm já umas linhas definidas, aí passa a ser pintura, né? Porque na Suméria não tinha pintura. Não sei se tinha, eles pintavam as esculturas, mas desenho, assim como a gente está vendo aqui, ó, no Egito tem com muita frequência em muitos lugares, principalmente nos túmulos e decorações de interior de pirâmide. Tá, galera? O desenho dá um salto gigantesco. Os olhos, cabelo, contorno de personagem, que não tinha na Suméria, o contorninho. Tá, vamos dar um salto aqui, pegar mais uma imagem, eu peguei só duas mesmo, né? E uma imagem feita no papiro. Por que eu quero mostrar essa imagem para vocês do papiro? Porque na Suméria a gente não tem nenhum elemento assim, a gente não tem nenhum tecido, nenhum papiro, nada pintado. No Egito já tem pergaminhos, no caso, pergaminhos não, papiros, pergaminhos é depois na Grécia. Papiros, que é o quê? São juncos, né, que nascem na beira do rio Nilo, amassados, trançados, todo um processo, faz um tecido, e eles pintavam, decoravam esses papiros. Aqui a gente tem um exemplo, né, o Anubis representado, né, fazendo com a balança dele, provavelmente a balança, ele tem uma pena, acho que é um coração lá, naquele vasinho eles colocavam, dizem que eles colocam o coração do humano depois que ele morre para ser julgado. São muitas teorias, né, muita história. E é isso, tá, galera? O Egito é fantástico, a forma que eles desenhavam, a geometria perfeita, tanto na arquitetura quanto no desenho. Olha aquelas linhas lá atrás, ó. Olha só a simetria. Olha essas linhas perfeitas que descem na balança. Olha a pena, a perfeição dela, a transição de cor do azul para o branco. O vasinho minúsculo lá, vou ver se eu consigo dar um zoom nele. Tá? Olha a mão, olha a expressão da mão. Interessante poder observar isso, ó, a expressão da mão, os 3 dedos na frente, 2 dedos lá atrás, até vou ver se eu consigo fazer aqui. Isso aqui, ó, também assim, ó, já conseguiram representar isso. Isso é o que, pessoal? É observação, não acontece do nada, né? Beleza. Saltando do Egito, eu costumo sempre mostrar depois do Egito o que acontecia em Creta, nas ilhas gregas, no caso, os precursores da Grécia, né? Que daí, pessoal, aí a questão de evolução do Egito para os primórdios da Grécia é outro salto quântico na história do desenho. Por que eu vou mostrar esses trabalhos para vocês, tá, galera? Para vocês verem os saltos que a arte foi dando no decorrer do tempo, né? De período para período. Se eu ficar aprofundando demais em cada período, vou perder muito tempo e não vou conseguir apresentar o trabalho todo. Mas aqui, ó, mostrando esses lapsos no tempo. Creta. Cara, é fantástico. Olha aquelas linhas lá em cima. Isso tudo era feito nos interiores das residências. Creta é uma região localizada no mar Grego, né, na região lá. Tem muita água em volta. São ilhas, né? E a galera representava muitos animais marinhos. Olha esses golfinhos. Quer ver? Vamos dar um zoom para vocês verem de perto. Peixes, golfinhos, algas, arabescos, geometria. Muito bom, muito louco. Tem uns mais malucos que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui. Olhem isso. Olha isso. 2000 anos antes de Cristo. Olha aquela linha amarela nele. As linhas. É uma evolução e tanto, né, pessoal, do Egito para o início da civilização grega. Cenas de esporte é algo que chama bastante atenção também nos trabalhos dos minoicos, né? Olha isso.
Olha o olhar desse boi. A cinturinha do ser humano ali. Vocês notam que as proporções já começaram a tomar outras formas, né? Bem diferente do Egito, bem diferente da Suméria. A repetição de linha. Repetição de linha, cara, isso é fantástico. Isso aí eu pratico muito hoje em dia. Faço muito isso. Saltando aqui. Saltando. Eu vou já saltar para a Grécia, né? Que daí já pega um período mais clássico da arte. Bem mais técnico já do que os minoicos, os cretas, os sumérios, os egípcios. Ó, linha branca dentro do preto. Movimento. Sensação de movimento, as mãos, rosto, corpo, silhueta. Outra evolução fantástica. Olha isso. A geometria. Olha a geometria. Isso aqui é um cone, galera. Já começaram a ter uma noção de perspectiva. Vocês estão vendo? Olha a distância do pé para esse. Aquele. Aqui, ó, a lança vem na frente da perna. Essa lança passa atrás. Ela passa lá atrás, surge lá na frente do tecido. Vocês estão vendo? Isso já é noções de dimensão. Os primeiros estudos de dimensão estavam começando a ser realizados. Os gregos. A pintura grega também é muito fantástica. Aqui em Pompeia. Peguei só um exemplo, tá? Tem centenas de imagens de pinturas gregas, para não dizer milhares. Por que que é tão importante observar isso, cara? Isso aqui é o ano 300 a.C., 200, 300 a.C. Olha a evolução que tem da Suméria para a Grécia. Suméria, Egito, Creta, Grécia. Olha a evolução que teve o desenho. Por que que isso aconteceu, cara? É aquilo que eu estava falando, o desenho não é dom. Se fosse dom, os caras na pré-história desenhavam assim. Se fosse talento, o cara na pré-história acordaria um belo dia, pegaria os seus pincéis e pintaria um rosto realista na parede. Não. A arte ela é um acúmulo de conhecimento passado de geração para geração, uma evolução. A gente está em 2020, muita coisa foi feita de lá para cá, muita técnica, muito material. Então, galera, bora estudar para aprender. Deixando aqui. Bom, façam o seguinte exercício, tá? Não agora, em casa. Agora eu vou passar outros exercícios. Tá? Agora não, daqui a pouco eu quero passar alguns exercícios para vocês. Mas eu quero que vocês façam o seguinte exercício, tá, galera? Em casa agora, para quem vai começar a praticar desenho, para quem já pratica desenho, procura esses períodos da humanidade e tenta reproduzir, fazer uma releitura. Pega um pedaço de argila, faz uma chapinha, bota a secar, pega uma pontinha seca, um estilete, um prego, que seja. Reproduza uma imagem da Suméria. Tente reproduzir para entender como que essa galera fazia isso. Pratica o desenho egípcio. Pega a imagem do Anubis, pratica ele, Ra, quem for que seja. Pratique o desenho egípcio. De todos os períodos, do Médio, do Baixo, do Alto Egito. Pratiquem os desenhos. Tenta entender o movimento, tenta se colocar no local, se coloque no lugar de um egípcio do período. Pratique o desenho grego, aqueles movimentos ali do esporte. E pratiquem também desenho da Idade Média e tal.
Só que antes eu quero voltar no desenho grego, tá? Por que os gregos são tão importantes para a história do desenho e da arte em geral? Os gregos descobriram um segredo universal, que é a proporção áurea, que é a razão de ouro que eles chamam, né? Ela é tão importante que eles deram o nome de áurea, de ouro. Tão importante que ela é. O que é a razão de ouro? É uma regra matemática que existe em toda a natureza na nossa volta. Aqui, ó, nesse momento aqui, eu estou com alguns elementos aqui em volta que representam a razão de ouro. Aqui, ó, nos papeizinhos colados ali, né? A geometria, eu espalhei eles de forma geométrica, porque é mais agradável ao olho, não quis largar de qualquer jeito. As linhas da arquitetura, os quadrados da janela, os retângulos, tudo isso são regras matemáticas descobertas na Grécia, que se chamam razão de ouro. Um exemplo da razão de ouro é o nosso próprio corpo. Ele tem uma medida exata, né? Ó, observem o tamanho do nariz. Ó, é certinho daqui, aqui no centro. Bizarro, né? Sabe, o centro do queixo dá bem certinho embaixo do meu nariz. Se eu subir, dá bem certinho embaixo da minha boca. No centro do nariz. Centro do nariz. É do tamanho da minha orelha. Sabe? São regras básicas de desenho e anatomia. Esse osso... depois eu explico por que minha mão tá pintada desse jeito, tá? Vai ser um exercício que eu vou passar. Esse osso é do tamanho desse. Esse é do tamanho desse. Que é dessa largura. Daqui, aqui, aqui tem a mesma medida. Nosso corpo tem 7 vezes o tamanho da nossa cabeça. Então, o momento que tu descobre a razão de ouro, as proporções áureas, e começa a observar na natureza que tudo tem uma forma geométrica, tudo parte de uma forma, tudo fica mais simples para desenhar. Tá? Tudo fica muito simples. Na hora que eu for praticar desenho aqui na mesa, eu vou trocar mais ideias sobre isso e vou mostrar as regras, como elas funcionam, tá, pessoal? Agora vamos voltar, dar mais uma resumidinha ali na história da arte. Eu quero mostrar mais um período para vocês, que é a Idade Média. Eu só vou mostrar um desenho, tá? Desse período. Só um desenho, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Na Idade Média, eu considero, eu e vários artistas e várias pessoas que estudam arte, historiadores, que, claro, ela teve uma evolução na questão de tinta, de técnica, mas teve um grande retrocesso em questão das formas áureas. Os gregos descobriram essas razões e a pintura e o desenho na Idade Média deixaram de praticar eles. Já a arquitetura continuou praticando. As construções continuaram sendo aplicadas com as proporções áureas. Mas a pintura e desenho não. Aí entra o período gótico, né, na pintura, que é a arte bizantina, que é um período bem longo da história da humanidade. Dura quase 1000 anos isso. Que foi a Idade das Trevas, que muitos chamam, né? Toda a pintura na Europa era feita para a igreja, né? Não podemos esquecer, né, galera, que enquanto a Europa bombava na arte e tal, a América, a África, a Ásia também aconteceu muita coisa nesse período, que eu vou dar uma explicada daqui a pouco, tá? Saltando ali da Idade Média, acontece uma revolução no mundo, né? A galera dá uma pirada, a igreja dá uma caída, dá uma diminuída com o poder, e surge a Renascença. Por que esse período foi chamado de Renascença? Por esse motivo, ó. A arte renasce. A arte renasce.
Os estudos que os gregos deixaram lá parados no tempo voltam a ser aplicados. Aqui está o exemplo que eu citei para vocês das medidas. Ó. Por isso esse desenho do Da Vinci é tão importante. Da Vinci foi um grande desenhista, um grande estudioso do desenho. E aqui é um desenho importante dele, que é o homem vitruviano, que são as medidas exatas, né, de como um corpo humano funciona. Ó, tem todas as medidas ali, ó, na divisão do joelho, cintura, peito, pescoço, cabeça, braços. Forma um círculo, tá ligado? Forma um círculo se tu girar o braço. É bem interessante, tá, galera? Pesquisem Da Vinci, Michelangelo, Rafael, essa galera do período renascentista e pratiquem o desenho deles. Copiem, façam releituras, eu faço isso direto e é bem legal. Vou mostrar um personagem para vocês aqui do norte da Europa que fazia um trabalho surreal já, né, velho? Na Renascença. O que Dalí fazia aqui no nosso século, no século XIX, século XX, os caras já faziam no ano 1400. Derreter a imagem, criar formas bizarras, surrealismo. Pesquisem. O Jardim dos Prazeres, de Hieronymus Bosch. Fantástico trabalho, Hieronymus Bosch. Aqui, ó, um trabalhinho do Michelangelo, né? Que eu acho fantástico, né? A questão da sombra que ele usa, as linhas, a perspectiva. Muito louco. O nascimento de Vênus, né? É bem legal de desenhar. A Vênus é um personagem muito massa de desenhar. Saltando ali da Idade Média, né? Eu quero mostrar algumas gravuras do período renascentista. Umas gravurinhas bem simples até. Por que eu quero mostrar as gravurinhas? A gravura, pessoal, é desenho. Vai ter uma aula que eu vou fazer só sobre isso, só sobre gravura, vai incluir o stencil e algumas gravuras. Lambi-lambi para fazer na rua, colar e tal. Bem massa. Aqui, ó, um trabalho do Goya. Fantástico. 1800. Período 1800, mais ou menos. Cara, aí o desenho toma proporções muito loucas, né? Aí começamos a entrar na nossa linguagem de arte, de desenho. Uma grande evolução, né, da pré-história para Goya, né? Eu gosto muito do trabalho do Goya. Tem um filme, tá, galera? As Sombras de Goya. Se puderem assistir ele. Inclusive, eu indico para vocês pesquisarem na net filmes sobre a história da arte. Tem uma porrada de coisa lá, muita informação. Aqui, ó, mais uma gravurinha do Goya. O povo, como sempre, né? Carregando a galera, né, cara? Essa história. Né? Tá? Saltando do Goya. Saltando do Goya, já quero mostrar alguma coisa para vocês aqui do século XIX. Não, século XIX não. Japão feudal. Vamos lá para o Japão feudal. Ano 1000, 1200, 1300. Por que o Japão é tão importante para o desenho, galera? Vou dar uma explicação. Vou explicar para vocês rapidinho, tá? Ver se vocês me compreendem. Na Suméria não tinha papiro, não tinha papel, era na pedra, na argila e na pedra. No Egito, no papiro. Na Grécia começaram a usar alguns pergaminhos. Na Idade Média, pergaminho. Na China, no ano 1000 depois de Cristo, eles tiveram uma invenção, que é isso aqui, galera. Os chineses inventaram o papel no ano 1000 e a partir daí o desenho toma proporções fantásticas. Por isso que eu mostrei o Japão para vocês ali, né? No Japão o desenho alcançou um nível de técnica muito bom. Vou mostrar para vocês ali. O Japão influencia muito, até hoje, muitos artistas. Van Gogh bebeu na fonte japonesa. Muitos artistas que eu conheço beberam na fonte japonesa. Feito no papel.
usando nanquim, lápis. Basicamente o nanquim também foi inventado na China. Cara, é fantástico. É o desenho como a gente conhece hoje em dia. Riquíssimos em detalhes, sabe? Os caras ilustravam história. Era vendido na feira, a galera podia comprar, levar para casa. Quase todos os samurais japoneses praticavam a arte do desenho e da pintura. Era essencial no currículo de todo o guerreiro. O equilíbrio, né, da pena e da espada, conhecimento, aquela coisa toda, do código Bushido. E daí, para finalizar aqui, quero apresentar uma curiosidade, tá, galera? Isso é uma curiosidade. Os primeiros cartoons feitos no mundo. Cartoon, para quem não sabe, é o desenho que sai em jornal, revistinha em quadrinho. Aqui, ó, Inglaterra, ano 1890. Esse aqui é o Yellow Kid, é o primeiro cartoon da história. Parece um chinesinho, né? Eu acho que é representando o chinês, Yellow Kid, provavelmente. Os ingleses são meio bizarros, eles fizeram umas coisas meio malucas no mundo. Vamos ver mais um aqui do Yellow Kid. Ó, mais um. Isso, ó. Prestem atenção, ó. Tá com uma tesoura, uma caneta de pena na orelha, tem os desenhos, tem uma mesa com desenho. É um chinês estudando. Tá vendo as referências que os ingleses usaram para ilustrar? O primeiro cartoon da história, Yellow Kid, a criança amarela. Muito legal. Aí depois disso, né, galera, surge os cartoons que viraram desenho animados, né? O primeiro deles é o Popeye, 1930, famosíssimo Popeye, né? Chegou em nós aqui, né? Muito cedo. Aí vem o Disney, né, com as criações dele, com o primeiro cartoon dele, que é nada mais nada menos que o Pato Donald, né? Donald Duck. Tá, galera? Essa é só uma pincelada que eu estou dando em cada elemento assim que eu acho importante para quem vai estudar desenho, tá? Eu acho importantíssimo estudar esses artistas, criadores desses personagens e os personagens deles, a forma como eram feitas, sabe? Os materiais usados. E outra curiosidade, galera, que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. 1860, muito antes dos ingleses, Nhoquim, as aventuras de Nhoquim, 1860, Brasil. Isso, no Brasil, tá ligado? Cartoon foi inventado no Brasil. Mas a história da arte associa ele à Inglaterra, foi criado na Inglaterra, quando na verdade a gente tem registros aqui, ó, de 1860 do Brasil colônia, galera. São histórias em quadrinho, olha só, é a história em quadrinho do Brasil colônia, com traços parecidos com o do Goya, preto e branco, com luz, perspectiva, sombra, acabamento, cara, é fantástico. Ali as viagens de trem, provavelmente isso aqui é no centro do que a gente conhece hoje como Rio de Janeiro. Aventuras de Nhoquim, cara, deve ser uma coisa muito bizarra poder ter acesso a esse material. Eu nunca tinha visto, né? Eu quero ver se eu consigo alguma coisa para pesquisar. Deve falar muito sobre como a sociedade era na época, né? Tipo ali o cara tá com uma faca na bota, ele vai puxar a faca da bota e vai matar o Nhoquim. É muito louco, né, cara? Brasil colônia. Tá? Tá, saltamos disso. Saltando dessa pincelada que eu dei da história da arte, só com um pouquinho de exemplo de cada período, tá, galera? Provavelmente quando vocês começarem a pesquisar, ou muitos aí que já devem ter feito essas pesquisas, devem ter encontrado muito material na internet sobre a história do desenho, com referências, né?
E eu quero mostrar agora para vocês, para finalizar antes da nossa prática, para você se soltar aí, para quem vai fazer a prática junto comigo, quem já está com o material na mão aí, com papel, lápis e uma borracha, prontos para fazer a primeira introdução ao desenho. Eu quero mostrar um personagem que eu considero fundamental para o desenho. Se não fosse esse cara e a galera que participou do mesmo período que ele, aqui do século XX, provavelmente eu nem estaria aqui falando de desenho com vocês, provavelmente nem o grafite existiria, como ele é conhecido hoje em dia. É nada mais, nada menos que o Picasso, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês uns vídeos do Picasso desenhando. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Para vocês verem que o Picasso basicamente voltou a fazer o que o ser humano fazia na pré-história. Que é pegar o pincel da forma mais tranquila possível e construir a forma do jeito que tu quiser. Desenho, tá? Vou mostrar para vocês aqui o Picasso fazendo isso. Olha isso. Parece aquelas pinturas que eu mostrei agora há pouco sobre Altamira, nas cavernas francesas, Lascaux. Estão vendo? Ó, é igual, cara, é a mesma coisa. A silhueta, o acabamento. Só que não tinha isso aqui, ó. Isso aqui é a novidade, fazer o chão do personagem, só o Picasso acrescentou. Mas lá na caverna não tinha. Cara, Picasso é isso. Um monstro. Tem mais um aqui. Ah, mas eu não sei desenhar. A galera vem na minha e fala isso. Ah, mas eu não sei desenhar. Eu falo, cara, tu já viu Picasso desenhando? Já estudou o desenho pré-história para falar que tu não sabe desenhar? Não digam mais isso, pessoal. Façam um favor para mim, para os professores de vocês, para as pessoas que vocês conhecem, que fazem arte. Não digam que vocês não sabem desenhar. Desenhar é isso. Fazer linhas. Um emaranhado de linha que visualmente vai formar algo. Que é um peixe com uma flor dentro. Isso aí, galera, é para fazer o processo criativo soltar. É um peixinho com rosto. Eu fico muito triste, sabe, quando eu vou ensinar alguém a desenhar e a pessoa fala, mas eu não tenho capacidade para isso, eu não sei fazer, eu não sei desenhar. Cara, tu sabe desenhar, sabe mesmo.
Isso aí, galera. Vamos partir para uma prática, então. Bom, vendo tudo que a gente viu aí, cara, pra mim isso aí é um ato terrorista que eu fiz com vocês. É muita informação em poucos minutos, não se faz isso. O certo é estudar período por período, muito calmo, tá ligado? Muito calmo, para chegar em algo. Fazer o que eu fiz aí é meio bizarro, tá ligado? Vou mostrar tão rápido a história da arte para vocês. Bom, galera, como eu falei, desenhar é fazer linhas. Cara, é isso, cara, é a viagem, tá ligado? O desenho nada mais menos do que a junção de várias linhas, um tramado de linhas que formam uma imagem. Eu posso continuar? Tá entendendo? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu posso continuar infinitamente a produzir linha sobre linha sobre linha para ver se eu chego em algo de forma bem natural. Tá? Para quem quer começar a desenhar, tem que praticar isso. Os materiais necessários, galera, para fazer um desenho: lápis, papel, um ambiente confortável, pode ser até a própria prancheta, não precisa ser um ambiente tão confortável, que nem aqui eu estou usando uma luz para poder fazer a live para vocês, né? Não está muito confortável o ambiente, mas está legal. Uma borracha para apagar e rabiscar. O primeiro desenho feito na humanidade ele foi encontrado numa pedra, uma pedra mais ou menos desse tamanho assim, sabe? E ele tem um risco bem assim, ó, entalhado na pedra. Esse é o registro mais antigo da interferência humana sobre algum material da natureza. É uma pedra rabiscada. É considerado o primeiro desenho da humanidade. A linha é uma invenção humana. Tá, galera? A linha ela é uma invenção humana. O ser humano inventou a linha para poder descrever aquilo que a gente enxerga na natureza, tá? Tipo, se tu observar, façam esse teste, tá, pessoal, como exercício para quem vai começar a desenhar. Procurem na natureza uma linha. Vocês não vão encontrar uma linha. O que vocês vão encontrar são cavidades, são forma, luz, sombra e textura. A linha é uma invenção humana. Então, se a linha é uma invenção humana para poder descrever o que a gente enxerga e a linha na natureza não existe, eu posso fazer o que eu quiser com a linha o tempo todo, sem preconceito, sem medo de errar. Tá entendendo? Eu posso desenhar o que eu quiser sem medo de errar. Posso fazer rosto. Quem nunca fez um rosto assim, ó?
Quem nunca fez um rosto na classe da sala de aula de lado? Quem nunca fez as primeiras experiências com desenho de frente? Tá? A única forma de aprender a desenhar é riscando. Riscando muito. Bom, exercícios de luz e sombra, tentar entender de que lado a sombra vem, de que lado a luz vem. Formas básicas. Construir formas básicas, galera. Construir forma básica e tentar entender como a sombra iria se comportar, como a luz e a sombra vão se comportar nesse desenho. Aqui onde a luz não pega, muito mais escuro. Vocês estão vendo que eu estou fazendo linha? Linha em cima de linha para poder fazer a sombra. Várias linhas repetidas, um pouco mais, menos pressão. Bem menos pressão. Com linhas mais longe uma da outra. Já representa que aqui esse lado é mais iluminado. E a sombra do chão. Simples, simples, simples. Vamos fazer um objeto. Ó. O que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui na luz. Tentar captar. Esse aqui, pessoal, é um ótimo exercício para quem quer desenhar. Tu pode fazer ele de várias formas. Vou começar por uma bem simples, tá? Que é pegar e fazer todas as formas que eu estou enxergando. Fazer todas as linhas. Eu vou fazer todas as linhas que eu estiver enxergando no personagem. Primeira coisa, né? Eu vou construir uma linha de contorno nele. Isso aqui são exercícios, tá, galera? Não são trabalhos finais de acabamento. São exercícios para quem quer praticar desenho. Essas misturas de linha por cima do outro eu acho bem interessante, sabe? É o desapego com o resultado, pessoal. Vocês têm que ter desapego na hora de desenhar. Não pode ficar aquela coisa travada, quadrada. Ai, mas eu vou errar. Não. Solta. Esquece isso, esquece todos os conceitos, esquece todas essas paranoias que a mídia mostra, os desenhos perfeitos que aparecem na nossa volta. Esquece tudo isso e volta para o básico. É fazer aquilo que o Picasso estava fazendo agora para vocês verem. É fazer o que eu estou fazendo aqui, ou é fazer o que a pessoa da pré-história fazia, fazer o que o pessoal do Egito fazia. Que é construir aquilo que vocês estão vendo do jeito que vocês quiserem. Introdução ao desenho. Básico.
soltem o traço, galera. Deixa a linha sair. Deixa a linha sair. Tá? Essa é uma dica que eu dou para quem vai começar. Segunda dica. Depois que vocês já tiverem praticado durante um tempo esse estilo de desenho livre que eu mostrei aqui, ó, de pegar o lápis e ficar riscando, ficar copiando as formas que vocês estão vendo aí na volta de vocês, ó. Fazer minha planta que eu estou enxergando daqui, ela que tem um caroço de raiz dentro, que puxa umas raízes bem soltas, sai uma para fora. Tem um torrão de terra que eu coloquei no fundo, tem o gargalo, é o que eu estou enxergando daqui. E daí tem as folhas, é uma jiboia, tá, galera? Eu estou olhando e olhando para o papel ao mesmo tempo. Eu olho lá no lapso de segundo e no lapso de segundo eu volto para o papel e já venho riscando de novo. Tá? É observação, pegar todas as linhas que eu estou enxergando. Tá? Ó. Pratiquem esse tipo de desenho de observação. Tudo que vocês estiverem vendo na volta aí de vocês. Na rua, plantas, animais, pessoas, objetos. Tentar encontrar de onde vem a luz, representar a luz de um lado, a sombra do outro. Tá? Uma dica importantíssima que eu estou passando. Agora, segunda dica. Para quem já tiver praticado isso, já tiver desenvolvido, já tiver um pouco mais solto o traço, começa a praticar um pouco o trabalho um pouco mais técnico, que é o que, galera? Aquilo que eu mostrei que os gregos inventaram lá, a proporção áurea, tá? A geometria que contém dentro de todas as formas, que é o que? Esse mesmo vaso aqui, ó, eu vou reproduzir ele agora dentro das proporções. Que é o que? Agora entra a questão técnica. Sem fazer pressão no lápis, faz um rabiscado de linhas. Tá? Rabisquem. Tentem demarcar onde está cada objeto que vai ser desenhado. Tá? Bem fraquinho, sem fazer pressão no lápis, só para marcar mesmo, porque depois tudo vai ser apagado e vai vir o lápis um pouco mais forte. As folhas têm formato de triângulo, então ó, eu encontro a forma geométrica que contém em cada elemento que eu estou copiando. Tá? Depois que eu tenho a forma básica geométrica do objeto, eu começo o trabalho de acabamento. Na verdade, definindo melhor os traços que eu estou enxergando. Porque o desenho, assim como a arte, a pintura, ele nunca está pronto. Sempre vai ter algo para acrescentar. Sempre vai ter algo a mais para colocar. E isso que eu estou fazendo aqui, ó, é um trabalho com linhas. Muito fraquinho, né?
só para marcar as raízes, com calma, sem euforia. Normalmente, galera, eu desenho um pouco mais devagar do que isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui eu estou fazendo bem rápido, mas na verdade eu desenho bem mais devagar que isso. E o processo continua. Vai largando linha, linha em cima de linha. E o tramado de linha vai se fechando e o desenho vai ganhando forma. Qualquer desenho, qualquer pintura, se a gente der um zoom nela, vocês vão ver o tramado de linhas que existe em qualquer pintura e qualquer desenho. Tá? Esse já é um desenho mais técnico do que o que eu apresentei anteriormente. Esse aqui eu captei as linhas. E aí tu continua rabiscando com a ponta do lápis sem pressão e vai dando a forma. Assim que tu tiver certeza do que tu quer, já pode fazer um acabamento um pouco mais preciso, né? Eu estou usando dois tipos de lápis aqui, tá, galera? O número 3 e o número 6. Existem vários tamanhos de lápis diferentes, conforme o número ele é mais grosso, mais suave, mais escuro. Eu estou usando o 3 e o 6. O 3 é para fazer a marcação e o 6 é para fazer um acabamento. Agora, aqui, ó, já que eu tenho a forma mais ou menos definida, que eu poderia trabalhar muito mais ela, eu vou fazer uma espécie de acabamento final. Ó, um desenho um pouco mais técnico do que o primeiro e que não é mais bonito ou menos bonito, ele é diferente. É isso que eu quero que vocês entendam do desenho. Não existe desenho mais bonito ou desenho mais feio. Existem processos diferentes de construir uma imagem, que cada pessoa desenvolve a sua, né? Mas praticando e estudando a história do desenho no desenvolvimento da humanidade. Não adianta tu querer achar que tu vai sentar na tua cadeira aí para botar um papel na tua frente, vai pegar um lápis e vai desenhar de uma forma perfeita sem tu nunca ter estudado a história da arte, maluco. Isso é impossível. Não é assim. Tem que pesquisar, tem que olhar a arte, tem que olhar a construção feita até hoje. Tá? Outro exercício que eu vou passar para vocês, questão de perspectiva, né? Ponto de fuga, fazer desenhos
com pontos de fuga e perspectiva. Praticar esse tipo de coisa também, sabe? Aqui vou fazer uma rede de prédios. Para vocês terem uma ideia de como a perspectiva funciona na construção de objetos geométricos, escalas, cidades. Até mesmo se eu for desenhar um carro indo nessa rua, é a mesma coisa, eu sigo o ponto de fuga. Na frente do carro ali, na traseira. Aquela coisa que eu falei, a forma geométrica que contém em cada objeto. Um carro é basicamente isso. Querem ver só? Fazer um calhambequezinho aqui. Olha aí, cara. Sem medo de ser feliz, tá ligado? O desenho, ele é isso, galera. É tu não ter medo de ser feliz, meu. É tu pegar e riscar. Rabisca, rabisca. Montanha lá atrás. Um sol. Nuvem. Eu já tenho uma base para fazer algum trabalho mais técnico. Em cima desse esboço, isso é um esboço. Em cima disso eu posso criar muita coisa. Posso fazer as texturas dos prédios, janela, botar cor, botar luz. Tipo, é uma dica. Quando eu comecei a rabiscar esse desenho, eu não imaginava o que eu ia fazer. Simplesmente deixei fluir conforme a minha criatividade e a minha imaginação. Disse, bom, aqui fica legal um prédio, aqui fica legal o sol, aqui fica legal um carro. E surgiu. Nunca imaginei que eu ia desenhar isso para vocês verem. Assim como eu não imaginei que eu ia desenhar isso. Assim como eu não imaginei que eu ia desenhar isso. Assim como eu não imaginei que eu ia desenhar isso. Não imaginei. Não é algo programado, sabe? O exercício de introdução ao desenho não pode ser programado. Quanto mais livre for, mais tranquila a tua mente tiver, melhor é. Por isso eu acho tão importante a prática do desenho para criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, nesse período que a gente está enfrentando agora de pandemia, que está todo mundo em casa. Muitas pessoas já estão entediadas de ficar só assistindo televisão, ficar na internet o dia inteiro, ficar na janela, ficar sem ter o que fazer. Velho, pega um papel, vai praticar as regras básicas de desenho, vai rabiscar, vai construir, deixa a tua imaginação fluir, cria um mundo ideal para ti, um mundo perfeito, ou bota os demônios para fora, que seja, mas rabisque. A única forma de tu aprender a desenhar é desenhando, é praticando, copiando, fazendo releitura, estudando as formas básicas de geometria, triângulo, quadrado, que antes se transformei num cubo, o círculo. Estudar essas formas, transformar elas em perspectiva, em outra dimensão, de uma pirâmide, de um triângulo, tu faz uma pirâmide, já pode puxar aqui, ó, e fazer uma pirâmide em cima da outra, já transformou num rubi, aí tu já puxa mais outra grudada nela, aí tu já puxa outra lá atrás, aí já puxa outra aqui embaixo, e vai transformando isso num diamante. Olha aqui, ó, já saiu outra daqui, ó. Vai sair outra aqui desse canto.
vai escurecendo, dando sombra, vai brincando, vai construindo, cara. Deixa a imaginação de vocês sair. A gente já transforma isso num rosto de repente. Tá? Estudos de luz e sombra. Eu vejo várias coisas assim na internet, vários tutoriais de YouTube, várias pessoas dando dicas de desenho, mas o que eu vejo é muito desenho preso, desenho geométrico demais, coisa muito presa, coisas muito técnicas, cara. Esqueçam essa coisa técnica. Quer fazer um estudo de esfera? Faça ela bem solta para começar a estudar de onde vem a luz. Façam vários estudos assim. Façam estudos de forma, perspectiva, geometria, anatomia humana. Agora eu vou explicar para vocês lá, que no início apareceu a minha mão, de por que eu rabisquei a minha mão toda desse jeito aqui. Isso aqui é uma brincadeira que eu gosto de fazer para a pessoa desenhar a mão. Ó, eu vou deixar ela parada aqui, né? E aí eu vou copiar todas essas linhas que eu estou vendo aqui, ó. Todas as que eu estiver enxergando eu vou copiar. Vamos lá. Começou. Tá? Depois que eu faço isso, aí eu pego e só vou ligando os pontos. Aí agora começa a entrar o uso da borracha, né, pessoal? Para isso que serve a borracha. A borracha é uma coisa que tem que ser evitada ao máximo na produção do desenho. Tentem não usar muito a borracha, tá? Só em casos necessários, tipo que nem agora aqui. Eu precisei usar porque eu tinha que encontrar as linhas todas. Então, tá? Para isso que eu fiz as linhas, para poder encontrar as proporções exatas, ó.
infinito, galera, as possibilidades de desenhar. Fazer estudos também de rostinhos, né? De como funciona as perspectivas de olhar. De frente, olhando para baixo, olhando para lá. Olhando de frente. São estudos básicos, técnicas básicas que eu passei para vocês de como fazer a introdução ao desenho, tá? Isso tudo são trabalhos de introdução. Tá, galera? Essas dicas que eu passei para vocês aí nessa oficina de hoje é o básico do básico. É 1 hora só de oficina, né? É muito rápido, tá ligado? Para uma aula de desenho, assim, teria que ser no mínimo umas 2 horas, tá ligado? Mínimo, né? Para poder praticar legal, poder desenvolver alguma técnica, né? Poder trocar uma ideia um pouco mais aprofundada do que é o desenho. Mas eu acho que com essas dicas que eu dei para vocês aqui hoje sobre a história do desenho e sobre alguns artistas que eu citei, e essas introduções básicas aqui, acho que já é um sul ou um norte bem interessante para quem quer praticar desenho, para quem quer introduzir uma criança a começar a desenhar, um adolescente, um adulto, tá? Materiais simples, tá? Papel, lápis, borracha, coisas bem simples para praticar, não é nada técnico, né? Eu não quis mostrar nada assim muito evoluído, mostrar um super papel, um super lápis, uma super caneta. Não tem necessidade, tá, galera? Para finalizar, agora eu quero mostrar alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos, né? Que é desenho, né, galera? Ali, ó. Usei caneta Bic para fazer o acabamento. Olha a simplicidade, observem a simplicidade do desenho. Contorninho da coroa, o detalhe no olho ali, ó. São coisas bem simples, tá ligado? Isso aqui, ó. Olhando assim aparece, nossa, que perfeito, perfeito. Mas se tu for chegar perto e for olhar, é simples, cara. Sabe, é simples. Aqui, ó. Não foi assim, ó, pegar um papel e deu, saiu o passarinho. No mínimo uns 5 eu desenhei para chegar nesse. Pegar, desenhar 1, desenhar 2, desenhar 3, estuda várias formas e tal, até que de repente tu encontra. Pô, esse vai ficar legal. Aí tu pega, faz aquele processo todo, rabisca de lápis, bem fraquinho, apaga com a borracha, pega uma caneta, dá um acabamentinho, passa um lápis de cor e voilá. O mais simples ainda, ó, feito só com lápis de cor. Um feito só na caneta. Só na caneta o acabamento, porque eu fiz no lápis primeiro, né? Isso aí que eu tô fazendo ainda. Né? Por que eu mostrei o desenho japonês lá no início, né? Porque aquilo, né, o Japão, aquelas linhas pretinhas, aquelas repetições, né, achuras, é basicamente o que eu faço nos desenhos que eu desenvolvo. Tá, galera? Então, por hoje era isso. Semana que vem eu vou fazer uma aula de introdução na pintura, tá? Materiais necessários. E eu vou produzir um desenho bem grande, tá? Fazer um esboço bem grande de um desenho e vou pintar ele, ensinar técnicas de pintura para vocês, né? E vamos continuar nesse processo aí, tá, galera? De ficar em casa, produzir a arte para descontrair, para dar uma relaxada mental, para soltar um pouco a criatividade, não ficar só nessa coisa, né? De estou preso em casa, não tenho nada para fazer, ficar só assistindo filme, televisão, arte,
só na rede, sabe? Sai um pouco ali, vai praticar um pouco, vai trocar ideia com os amigos, manda foto pros amigos, olha o que eu tô fazendo, troca uma ideia, mandem coisas para mim, alguns estudos que vocês forem fazer para me dar uma dica, algumas coisas que você já desenvolve para me aprender também um pouco com o que vocês já fazem, que eu acho bem interessante. E é aquilo, né, cara? Sempre estudando, sempre praticando, nunca parando, no mínimo meia hora por dia, pegar um papel e dar uma rabiscada, manter sempre por perto um caderninho, né? Um caderninho, um livrinho que possa ficar rabiscando nele. Ter uns lápis de cor simples, um lápis simples. E é isso, pessoal. Soltar a criatividade nesse período de pandemia, se cuidar, ficar em casa para ajudar nós a achatar essa curva aí, diminuir esse problema que surgiu no nosso mundo agora, né? E nós, do Projeto Guardiões da Água, né, que é um projeto do SEMAI em parceria com a Cultura, estamos, né, cientes do que está acontecendo, bem preocupados com a situação, na verdade, a gente está bem preocupado, a gente não está de brincadeira nessa situação, né? A gente está tentando achar alguma alternativa, uma saída que possa ajudar a sociedade leopoldense, a sociedade da região, as pessoas do mundo, quem saiba, de achar uma saída para esse vírus, para essa pandemia aí, que está gerando muitos problemas para todos, tá, galera? Então, tá, se cuidem, boa semana para todo mundo aí, até a próxima live, que vai ser de pintura, com mais dicas, né, de técnica de spray, pintura. E espero que vocês pratiquem desenho essa semana, tá? Se puderem mostrar alguma coisa para mim aí, semana que vem vamos fazer uma coisa mais técnica, né, um desenho maior, com acrescentar tinta e dar um... E é aquilo, né, galera? Uma oficina vai somando na outra, tá? Não sei se vocês perceberam, a primeira oficina foi uma introdução, que é o grafite, né? A segunda eu apresentei a história do grafite, essa agora é a história do desenho, algumas dicas de técnica. Semana que vem vai ser já pintura grande numa parede que eu vou fazer aqui. E uma oficina vai ir acrescentando na outra, tá? É uma evolução, assim como a história da arte é uma evolução, o grafite, as oficinas também são evolutivas, tá? Mas não tem como eu querer ensinar para vocês já saltar do zero para uma parede, fazer um desenho fantástico, sem antes ensinar técnicas básicas de desenho, tá, galera? Espero que todos tenham gostado e acompanhado até aqui. Eu me passei um pouco, era só uma hora de oficina, já estou acho que quase 1h30 falando aqui. Se deixar por mim eu fico até amanhã falando sem parar e ficaria desenhando aqui com vocês e mostrando, né, técnicas diferentes. Talvez elaborar uma coisa do início, com início, meio e fim bem pegado, tá? Mas é isso, tá, galera? Salve, foi muito bom estar com vocês hoje aqui de tarde. Até a próxima, galera. Fui!